Já aconteceu de você chegar no pasto e não conseguir ficar lá porque tá cheio de cigarrinha ou o cupim tá te incomodando? Eu sou Wagner Pires, especialista em pastagem há quase 40 anos e eu vou agora dividir com você informações muito preciosas sobre o controle de pragas. Mas, para a gente fazer esse papo ficar mais rico e melhor, eu convido a minha amiga Lilian Dias, jornalista do agro, não é há quase 40 anos, porque ela é jovem, e eu estou na reta final. Lilian, você está aí? Eu tô aqui, não é há quase 40 anos, mas ó, tô quase lá, viu, Wagner? Quase lá. Quase 30 anos de jornalismo e 20 deles no agronegócio. É chão também, é estrada. Mas não, nada chega perto aí do nosso professor Wagner Pires, especialista em pastagem, que tem sim quase 40 anos de prática no campo, no Brasil, na América Latina, e é uma honra para mim participar desta aula de aquecimento, do workshop gratuito de pastagem. E nele, o professor Wagner Pires te ensina a dominar o manejo de pastagem nas águas e na seca e dobrar a rentabilidade da sua fazenda. Mas, como ele bem disse, para dobrar a rentabilidade da sua fazenda, você precisa controlar as pragas, entre elas cigarrinha, o cupim, a lagarta. Mas antes de entrar nesse assunto, professor, deixa eu dizer onde é que o pessoal faz a inscrição do workshop de pastagem. Opa! Gente, se você está aqui no Instagram, é só você escrever aqui embaixo, nos comentários, a palavra pasto. Ou então, depois você vai lá no feed do professor, lá no perfil dele, debaixo da fotinho, tem um link, clica lá e você vai se inscrever, tá? Mas, ó, faça a inscrição completa. O que é fazer a inscrição completa? Além de deixar seu e-mail, depois você entra também no grupo de WhatsApp, que é um grupo super silencioso, ninguém fica ali discutindo, a gente só coloca as aulas disponíveis lá nos dias 18, 20 e 22 de março. E se você estiver pelo YouTube, é muito simples. Aqui embaixo, debaixo do vídeo, tem a descrição e tem o link de inscrição também, tá certo? Então, bora lá depois fazer a sua inscrição, porque agora a gente vai saber como é que controla esse tipo de praga. Professor, como é importante identificar e controlar essas pragas? Agora, é tarefa fácil? Acho que não é muito não, né, professor? Explica aí pra gente. Lília, você usou uma palavrinha-chave: identificar. O pecuarista, muitas vezes, na grande maioria das vezes, Lília, ele tem olhos para o gado. Ele anda na fazenda olhando o gado. E ele olha o gado e esquece de olhar o pasto. Eu costumo brincar com o pecuarista, dizendo que ele tem que ter um olho para o gado e o outro olho para o pasto, olhando se como é que está o desenvolvimento, como é que está a altura, como é que está a cor do pasto e se tem ou não invasoras. É muito importante que o pecuarista, o gerente da fazenda, o capataz, o próprio vaqueiro, identifique a presença dessas pragas antes que elas comecem a se reproduzir e fuja do controle do pecuarista. Então, vamos lá, Lília. Vamos tocar, vamos falar sobre o controle de pragas. Professor, eu gostei aí dessa nova frase aí, esse novo jargão, um olho no gado, outro no pasto. É isso aí. Eu não vou mais esquecer disso. Agora, quais são os impactos dessas pragas na saúde da pastagem e o principal, na produtividade da fazenda? Olha, é muito importante que o pecuarista esteja atento à infestação dessas pragas para que ele consiga eliminar, consiga controlar dentro do tempo correto. Vou te explicar melhor, Lília. Vamos falar de lagarta. Lagarta é uma praga muito fácil de morrer, que nos últimos tempos, Lília, fugiu do controle. Por quê? Porque como a lagarta acompanha a agricultura, e a agricultura está andando hoje lado a lado da pecuária, Lília, é normal que as lagartas, as borboletas, venham passear no pasto. E aí botem os ovos, e tem algumas borboletas que geram a lagarta, e que são lagartas que adoram comer a pastagem.
E aí essas lagartas começam a se desenvolver. Elas têm, Lilian, 5, tem algumas que têm até 6 instars. O que é instar? São fases de crescimento. Por exemplo, a infância, a juventude, a fase adulta, a velhice, a terceira idade, que eu tô. Então, a gente tem vários instars, né? E a lagarta também tem. O que o pecuarista tem que entender? É muito mais fácil matar uma lagartinha que dá pouco prejuízo no pasto dele do que um lagartão que come demais, come muito e estraga o pasto. Fugiu do controle e está numa fase já de dano econômico e não consegue. Então, o segredo para eliminar lagarta, pegar ela na primeira fase. O problema, Lilian Dias, é que tem pecuarista que fica assim, olhando para o tempo e esperando chover, porque ele sabe que a chuva contribui com a morte de muitas lagartas. Mata muita lagarta quando está chovendo. Mas se não chover, o ferro entrou. Tá? E aí o pecuarista se ferra. Outros pecuaristas já são mais místicos e vão procurar quem? A benzedeira, Lília. Tem gente que fica bravo comigo, professor, porque isso funciona. Ô, meu filho, pode até funcionar, dar uma mãozinha, mas o controle tem que sair de você. A iniciativa para eliminar, você tem que dar. De que forma? Entrando o controle biológico ou o controle químico, tá? E eliminar a lagarta no momento certo. Não fique esperando benzedeira, não, porque você não vai conseguir nem pagar a benzedeira. A cigarrinha, Lília, é outra praga terrível. A cigarrinha, nós temos no norte do Brasil, nós temos a Marranarva fimbriolata. É uma cigarrinha bonita, Lilian, toda roxeada, grande. E a cigarrinha, ela se alimenta do quê? Ela se alimenta da seiva da planta. Quando a cigarrinha vai sugar a seiva é viscosa, é um líquido viscoso, denso, e ela não consegue chupar aquele líquido. E aí, o que ela faz? Ela dá uma outra cuspidinha dentro da planta para deixar aquilo ali mais aguado, a seiva mais liquefeita. É a mesma coisa que você bater uma vitamina e ela está muito grossa, você põe leite, bastante leite para ela render. E aí a cigarrinha faz isso. Ela cospe lá dentro e a seiva fica mais liquefeita e paralisa a seiva. São 2 substâncias tóxicas que ela introduz. Essas 2 substâncias arrebentam com o pasto e fazem o pasto ficar amargo, perder a proteína, perder qualidade, e o gado passa a refugar o capim porque ele não está palatável. Esse é o grande prejuízo da cigarrinha. Além dela paralisar a circulação de seiva na planta, a planta também perde qualidade, o gado deixa de comer e o gado perde peso. Cigarrinha, nós temos que entrar controlando logo no início das chuvas. É fundamental isso. E o pecuarista espera a seiva, a cigarrinha, nascer, começar a voar, e aí depois que ele vai procurar o herbicida para comprar. A hora que o herbicida chegou na fazenda, aquela cigarrinha já reproduziu e aumentou demais. A cigarrinha, os ovos da cigarrinha, imagina se você tiver um pasto com infestação de cigarrinha, que você tenha no seu pasto 1.000 ovos. Na segunda geração, você vai ter 2.000 ovos. Na terceira geração, 4.000. Depois, 8.000. E a coisa vai aumentando e foge do controle. Então, pecuarista amigo, controle de cigarrinha, tem que ter um olho no pasto e um olho no capim. Controle de cigarrinha tem que ser feito logo no início das chuvas. Aquele pasto que você teve cigarrinha o ano passado, provavelmente existem ovos de cigarrinha dormentes ali. Com as primeiras chuvas, eles eclodem. Tá vendo, Lília? Que basta entrar na hora certa que o pecuarista resolve o problema. Ô, professor, voltando lá para a história da lagarta, nem vou falar que é o pecuarista
mas é muito típico do nós, seres humanos, sempre encontrar um culpado para alguma coisa. Então, o pecuarista que fica aguardando a chuva para eliminar a lagarta, se não chover, ele vai colocar a culpa em quem? São Pedro. É isso mesmo, São Pedro. São Pedro. E em relação à benzedeira, com todo o respeito que eu tenho às benzedeiras, que até a bisa da minha filha era benzedeira também, tá me parecendo aquela piada do homem que morreu afogado e depois ficou bravo com Deus. Você conhece? Conhece essa piada? Conheço. Ele ficou lá, teve uma enchente, ele ficou lá em cima do telhado, aí mandaram o corpo de bombeiros, mandaram o bote, mandaram o helicóptero, ele, não, porque Deus vai me ajudar, aí ele morreu, chegou lá, ele foi prestar conta com Deus, ficou bravo, o senhor deixou eu morrer, meu filho, eu mandei o bote, eu mandei o bombeiro, eu mandei o helicóptero e você não pegou nada. Então, quer dizer, a gente tem que orar, sim, fazer a benzedeira, a oração que for, mas tem que aplicar também os conhecimentos e na hora certa, né, professor? Porque depois, senão o leite derrama, não é isso mesmo? É isso mesmo, Lília, você tem razão. Agora, quais são os benefícios de um controle eficaz dessas pragas para a pastagem e, consequentemente, para a fazenda? Bom, Lília, tudo que você elimina de pragas que são nocivas e que vão comprometer a qualidade e a quantidade de capim é benéfico, tá? Ajuda. E lembrando, Lília, que a maioria dessas pragas, quando que elas atacam? Elas atacam justamente na época que o capim entrega 70% da produção dele. Então é a hora que o pecuarista está pronto, está preparado, está animado com a pecuária, com o pasto dele, aí vem a lagarta, vem a cigarrinha, vem a formiga, vem o cupim, e aí o pasto acaba não respondendo na mesma intensidade. E ele perde. Ele perde o momento, ele perde o time, ele perde a oportunidade, e você sabe, Lília, cavalo encilhado, às vezes não passa a segunda vez. Prevenção, professor. Como prevenir? Você disse lá no começo que o pecuarista tem dificuldade de fazer a identificação. Então, como é que ele tem que ficar? Você disse, um olho no gado, outro no pasto. Mas como é que ele previne? Olha, se já deu cigarrinha o ano passado, existe a probabilidade de ter cigarrinha esse ano novamente, tá? Então, começa daí, tem que ver o histórico. Pasto, quando você tem, por exemplo, formiga, quando você tem cupim, tá? Quando você tem percevejo, e você detecta esse inseto lá, essa praga, ela dificilmente, Lília, ela vai acabar. Tirando a cigarrinha e a lagarta, principalmente, ela é cíclica. Porque a cigarrinha, antes de ir embora, ela deixa os ovos ali. Tá? E aí os ovos vão eclodir naquele lugar. Agora, a lagarta não. A lagarta, quando a lagarta conclui o ciclo dela, qual que é o final do ciclo? Ela encasula e ela vai dar origem à borboleta. E essa borboleta, ela vai voar, ela pode ir para outra fazenda, outro lugar, como também ela pode morrer antes dela botar novos ovos. Então, a lagarta pode ser cíclica na fazenda. Dá uma vez, o outro ano não dá. Mas a cigarrinha, o cupim, o percevejo, eles estão ali, latentes na pastagem. E a tendência é só aumentar. Tem muita fazenda, Lília, que eu andando por aí, eu começo a ver uma quantidade tão grande de cupim, e aquilo vai tomando conta, e o pecuarista não se atenta que isso, além de estragar, porque o cupim se alimenta de matéria orgânica, a planta também se alimenta de matéria orgânica. Então, o cupim está competindo com a pastagem. Mas também, uma fazenda cheia de cupinzeiro, qualquer um desvaloriza a fazenda, queima a fazenda. E não tem como você... Tem gente que chega para mim e fala assim, professor,
Se eu jogar calcário no pasto, acaba com o cupim? Não! Não acaba. Você tem que destruir os cupinzeiros, você tem que aplicar o produto para matar o cupim e você vai controlando. Ah, mas volta, professor, volta, mas vai voltar menos. E aí você vai sempre controlando e ficando muito atento. Então, praga na fazenda, você tem que ficar atento. A agricultura, o pessoal da agricultura é 24 horas. Lilian, você acredita que quando chove e está quente, muitas empresas que têm parceria com o produtor e tem uma estação meteorológica dentro da fazenda, Lilian, elas alertam, ligam para o produtor e falam assim, olha, aplica tal fungicida, porque vai dar a tal doença, está propícia a desenvolver. E aí, o pecuarista começa a trabalhar de que forma? Preventivamente. Preventivamente. E a coisa aí começa a funcionar e a coisa começa a dar certo e gasta-se menos. Então, o pecuarista, ele não trabalha de forma preventiva, ele trabalha apagando fogo, Lilian. Isso gera prejuízo, isso atrasa o negócio dele, estraga pastagens boas. Então, a gente não pode trabalhar de forma curativa, só para resolver, apagar o fogo. Não, a gente tem que trabalhar preventivamente para a gente evitar problemas e ter melhor resultado sempre. Professor, na verdade isso é cultural, porque o pecuarista, ele ainda, muitos deles ainda não se deram conta de que eles não são pecuaristas, eles são agropecuaristas, eles são agricultores antes de mais nada. Você fala assim, o pessoal da agricultura fica de olho nisso, tal, tá prevenido. O pecuarista, ele deveria fazer o mesmo, porque antes de manejar o gado, ele tem que manejar a pastagem, se ele cria gado a pasto. Então, realmente, assim, parabéns pelo seu trabalho de conscientização, que o senhor vem aí trabalhando há 40 anos, deixando esse legado aqui pra gente, no sentido de despertar a consciência de que você é mais do que um pecuarista, você é um agricultor. E essa aula que o professor está dando aqui, ela não é suficiente. Só está aquecendo, só está te preparando para um workshop, que é segunda, quarta e sexta-feira. E fica tranquilo, porque as aulas serão liberadas às 8 da manhã, mas se você estiver na lida, não tem problema. Porque você pode assistir na hora do almoço, você pode assistir à noite, você pode assistir no dia seguinte. Você só não pode deixar acumular para absorver gratuitamente. Professor, eu falei de uma maneira bem pausada para falar gratuitamente, porque o professor roda o Brasil prestando consultoria, treinamentos, cursos pagos, e ele dedica parte do tempo dele, como ele está dedicando agora, e eu também aqui junto com ele, para te conscientizar de que se está ruim, você tem uma parcela de culpa nisso, tá? Não fique ofendido. Mas onde é que a gente tira essa culpa tua? A partir do momento que você começa a participar das lives de aquecimento, que você vem para o workshop de pastagem e você pega as orientações do professor Wagner Pires, aplica e tem resultado. Tá certo? Para fazer a inscrição, você pega aqui embaixo, nos comentários no Instagram, escreva pasto, que você recebe o link de inscrição do workshop. Ou se você estiver no YouTube, aqui embaixo, na descrição, tem o link de inscrição também. E para fazer a inscrição completa, não dependa só do e-mail. Entre no nosso grupo de WhatsApp, que é 100% silencioso, ninguém fala lá. Só o professor dá as orientações, manda as orientações e os links com as aulas, tá bom? Para continuando aqui, professor, de que maneira essas pragas elas afetam a qualidade do pasto disponível para o gado e, consequentemente, afeta o gado também? Sim. Bom, olha, a cigarrinha, eu já falei, a cigarrinha, ela introduz na planta, ela coloca dentro da planta duas substâncias tóxicas que acabam comprometendo a qualidade da pastagem. E, por consequência, o gado come menos, porque ela fica amarga e ganha menos peso.
O cupim, o que o cupim faz? O cupim come, se alimenta de matéria orgânica. E a matéria orgânica é essencial no conjunto de fertilidade do solo. Então o cupim acaba prejudicando. Sem falar que às vezes a gente começa a ter tanto cupinzeiro que isso também dificulta um trator para fazer uma adubação, a mecanização de um pasto. Então, é muito importante destruir os cupins para poder ter uma boa uma boa caminhada do trator nos tratos culturais do pasto. A formiga corta muita folha e leva uma grande quantidade para baixo. Sem falar que um formigueiro, Lília, embaixo da terra, ele é um grande risco. Outro dia, um pecuarista me mandou uma foto, mas ele não me autorizou a divulgar essa foto. Mas como estava bem pertinente para mostrar. Um animal dele de raça, ele caiu dentro de um formigueiro. Ele estava caminhando e era um touro pesado da fazenda. O solo afundou, cedeu o solo e ele foi para dentro do formigueiro. E por incrível que pareça, Lília, o socorro não veio rápido, não viram isso aí e o animal não conseguiu sair e ele morreu. E o animal estava lá morto e sendo atacado pelas formigas, e aí quando o pessoal achou e foi tirar o animal já tinha morrido. Então, o que acontece? Você tem uma área tão grande de formiga debaixo da terra, que isso é altamente perigoso. Eu já tinha visto trator, mas boi foi a primeira vez que eu vi. Ai, então, que judiação, hein, professor? Que triste, hein? Acaba prejudicando tremendamente. E aí a gente tem o percevejo, que também contribui, a pastagem vai perdendo qualidade. O percevejo castanho, Lília, ele tem uma toxina tão forte que ele mata o capim. E ele começa a matar em reboleiras. E isso vai contribuindo para a degradação da pastagem. Então, olha, todas essas pragas que nós acabamos de falar, elas prejudicam o desenvolvimento da pastagem, aumentam a degradação e, consequentemente, levam o pecuarista a mais despesas e menor lucratividade no seu negócio. Ô, professor, dependendo da região, às vezes pode ter um ataque geral de tudo quanto é tipo de praga de uma só vez? Pode, Lília, pode. Atacar todo de uma só vez é muito difícil, mas normalmente... Praga, né? A praga do Egito. Normalmente, Lília, tem essas pragas, elas têm seu ciclo de ocorrência. Por exemplo, as cigarrinhas, elas se manifestam principalmente no início das chuvas, com as primeiras chuvas. E aí vão continuando, vão aumentando. O cupim também, ele faz a revoada. Você já viu revoada de içá? Quando a gente é criança, a gente começa a correr atrás para pegar içá, né? Então, também tem revoada, é no início das chuvas. Então, tem uma época de ataque. As lagartas atacam principalmente no início das chuvas. E deve haver, Lília, um consenso, um bom relacionamento entre os pecuaristas e os seus vizinhos. Porque, muitas vezes, um pecuarista faz todo o seu dever de casa, controla devidamente, mas o vizinho não faz. E aí, o que acontece? A praga vem do vizinho para ele também. Então, essa conscientização também, ela deve chegar até os vizinhos, os outros pecuaristas. Mas, Lília, tem uma praga que nós não falamos. E essa praga é muito, muito mais perigosa do que qualquer outra. Quer saber qual? Tô com medo agora. Então eu vou te dizer, Lília. É o pecuarista desmotivado. É aquele pecuarista que pega a fazenda dele está se estragando, a fazenda dele está se acabando.
e ele não enxerga, ele não tem atitude, ele não pede, não se organiza, não se planeja. E o patrimônio dele está se acabando e ele está parado, está desmotivado, está deixando a vida levar. E esse pecuarista, esse gera problemas na pecuária. Então, as pessoas que estão assistindo, que estão me acompanhando no Instagram, no YouTube, acompanhando as nossas lives, que vão estar presentes no nosso workshop, Lília, são pessoas que querem vencer, querem entregar para os seus filhos e netos amanhã uma propriedade, uma pecuária sustentável e produtiva. São aquelas pessoas que querem fazer a história do negócio deles. Esse é o cara, essa é a pessoa para quem eu trabalho, que eu quero entregar o meu conhecimento. Se você é essa pessoa, pode vir, venha, se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai fazer um marco, vai fazer uma divisória na sua pecuária, antes desse workshop e depois. E você vai ter oportunidade de interagir com outros pecuaristas, com outros técnicos que estão participando, acompanhando, assistindo, e você vai mudar a sua forma de pensar. Eu quero que todo o meu trabalho, o trabalho da Lília, é focado em você, pecuarista, que quer crescer. Se você é esse cara, você é bem-vindo. Venha. E se você está dormindo, acorda. Acorda enquanto dá tempo. Porque vai chegar um momento que nem seus filhos e netos vão querer mais a sua propriedade. Desculpa. Professor, é verdade, viu? Realmente eu tenho muito medo dessa praga, a praga da desmotivação, porque essa praga te impede de acabar com todas as outras pragas da pastagem, porque você está desmotivado, então você não faz nada, vai deixando, e o professor fala isso há anos, que a fazenda fica num estado tão deplorável que nem carro velho, que depois você não arruma nem quem compre mais. Você não vai deixar para os seus filhos, vai deixar para os seus netos, você não vai arrumar nem comprador, não vai deixar nem para a natureza, de tão degradado que ficou. Bom, o professor falou do workshop de pastagem, 100% gratuito, pela internet, você assiste aí no conforto da sua fazenda, inclusive você pode até acompanhar, a gente tem, aluno, que é já aluno nosso mesmo, que assiste às aulas tirando leite, trabalhando, olha só. Então não tem essa desculpa de que eu não tenho tempo, não. Tempo é uma questão de prioridade. Se o seu negócio é prioridade, se você ainda não foi aí mordido pela praga da desmotivação, você tem obrigação com o teu negócio, com a tua família, de acompanhar essas lives de aquecimento, ó. E isso é só a pontinha do iceberg. Porque o que esse homem explica no workshop dele, gratuito, já faz muita coisa. E posso falar? Também tá ali é muito bom, mas enfim, você pode ainda ir para um próximo nível, que aí você vai descobrir só lá dentro do workshop mesmo, aí você vai abrir a sua cabeça de uma maneira que ela vai explodir, você não vai acreditar nisso. Bom, professor, a gente falou de manejo integrado de pragas, o MIP? Não falamos. Vamos falar? Vamos. Manejo integrado, Lília, é uma coisa que ele é um equilíbrio entre a parte química e biológica. Então, nós conseguimos equilibrar, conseguimos acudir a tempo, conseguimos fazer com que a biologia tome conta e crie barreiras, matando a praga no devido tempo. Então, o controle biológico, ele é fundamental. Essas técnicas de controle, elas exigem do pecuarista o quê? Um bom senso. O que eu estou querendo alertar? Primeira coisa, você tem que trazer o nível de infestação para um nível mais baixo. Um nível que você tem menos
a praga não está no nível crítico, tá? De dano econômico. Aí você consegue trabalhar e administrar melhor o controle, e aí você vai ter um resultado a tempo, tá? E aí você tem todo uma chance de sucesso sem prejuízo. Perfeitamente, professor. A gente deixou de dar algum recado nessa live de hoje, lembrando que nunca é o suficiente, né? Que isso é só uma pontinha de quem quer gerir bem uma fazenda de gado, porque é muito complexo, são muitos dados. A gente deixou de falar alguma coisa em relação... Não, acredito que não, Lívia. É claro que muito assunto ainda vai vir nessa questão de pragas. Nós vamos discutir produtos, nós vamos discutir dosagens, nós vamos discutir pragas novas que vão surgindo. Não, o assunto não termina aqui. Eu gostaria, Lilian, de lembrar a todos os pecuaristas que o maior problema é a pessoa falar não ao conhecimento. Esse é o maior. Outro grande problema é a pessoa achar que ele já sabe tudo e ele não precisa perder tempo assistindo uma live dessa natureza que a gente está preparando para o workshop. Então, essas sim são atitudes que empraguejam o seu negócio, empraguejam a sua cabeça. Então, toda hora a gente aprende algo novo. Vocês vão ter a oportunidade de estar com outros pecuaristas na mesma sala, no mesmo ambiente, discutindo e interagir entre vocês nesse grupo de WhatsApp. Então, é uma oportunidade ímpar de você ingressar numa comunidade que pensa junto, que pensa igual, que discute problemas e discute soluções. Essa é a grande diferença. Estar perto de quem sabe mais e de quem quer crescer é muito bom. Faz bem. A gente respira desenvolvimento, a gente respira alegria, a gente respira sucesso. Então, eu te convido a participar conosco, não só por você, para você, mas para uma comunidade. Você está entrando numa comunidade que quer crescer e quer fazer um diferencial na pecuária. Então, eu acho que as pragas existem, mas pior é quem não enxerga as pragas, quem não enxerga a situação que está vivendo no seu negócio, quem arruma desculpa. Esse é pior. Então, gente, vamos sim falar de pragas, vamos sim falar de sucesso com você nesses 3 dias. E eu te aguardo lá. Primeiro você tem que assistir as lives de aquecimento, que não são suficientes. Depois você vai para o workshop. Às 8 da manhã, a gente vai liberar as lives. Não conseguiu assistir? Não tem problema. Vai ficar gravado, só que é por tempo limitado. Então você tem que dar um jeito de assistir na hora do almoço, de noite, no dia seguinte, porque se você deixar para acumular ou perder a semana, já era. E ali tem um conhecimento transformador. Se você já está achando que essas lives já estão trazendo esclarecimento para você, você não tem ideia do que é este workshop. Para se inscrever, lembrando, se você está no Instagram, escreva Pasto aqui nos comentários, ou então você vai lá no feed do professor, lá na capinha lá do Instagram dele, onde tem a fotinha, tem um link. Clica lá no link e faça a inscrição. Faça de uma maneira que seja completa. Como assim, Lilian? Não basta só colocar o seu e-mail. Entrou, colocou o e-mail lá, você vai entrar depois no grupo de WhatsApp, tá? Que é um grupo silencioso onde você vai receber todas as orientações e as aulas também. E se você estiver no YouTube, a diferença é que para fazer a inscrição, aqui debaixo do vídeo tem a descrição e tem um link. Clica nesse link também, é um link encurtadinho, você clica nesse link, faz a inscrição e da mesma forma entre no nosso grupo de WhatsApp. E eu vou fechar com a frase que eu sempre fecho. O sucesso que te falta na agropecuária está no conhecimento que você ainda não tem, mas que você pode aprender, que para mim
é o melhor professor agro do Brasil. Até gravei um vídeo, hein, professor? Vou publicar hoje um vídeo intitulado O Melhor Professor Agro do Brasil. Sou puxa-saca mesmo, gente. Pode falar o que quiser. Mas eu tô ali, ó, convivo com ele anos a fio, e eu sei que do amor, da paixão e da seriedade que ele tem na lida da pastagem. É o maior especialista, é referência nacional e em toda a América Latina. É só isso que eu tenho para dizer. Obrigada, professor, por essa oportunidade sempre, viu? Gratidão. Lília, tamo junto. Tamo junto. Até mais. Até mais.